Então, continuando com o condicionamento operante, através desse condicionamento como um instrumento de pesquisa, os etólogos e os fisiologistas, eles conseguem analisar e definir os limites da capacidade de percepção dos animais. Um exemplo, os pombos, naquele esquema de eles bicarem o disco, esse disco ele pode ser iluminado com uma determinada cor, como por exemplo verde, e eles vão modificando a tonalidade dessa cor até chegar no verde. E eles conseguem identificar até onde essa ave vai identificar aquela tonalidade como verde no momento em que ela para de bicar. Então, eles vão mudando a tonalidade do verde, aproximando essa tonalidade do azul. A hora que a ave para de bicar o disco, é porque ela passa a não identificar aquela cor como verde. Ela sabe que o disco, quando é verde, libera o alimento. Quando é de outra cor, ele não libera. Então, eles primeiro fazem esse condicionamento. A ave vai lá e bica o disco verde e cai o alimento. Bica o disco azul, o alimento não cai. Então, ela só vai bicar quando ela reconhecer aquela cor como verde. Então, eles vão mudando a tonalidade. A partir do momento que a ave identifica aquela tonalidade como azul, ela para de bicar. E aí, o estudioso sabe qual é a percepção de cor desse indivíduo. Isso pode ser feito com outras espécies animais e com outros sentidos também, testando percepção de som, de aroma, de campos elétricos, de campos magnéticos, em várias espécies animais, através do condicionamento operante, através do uso da caixa de Skinner. Certo, pessoal? Esse é o condicionamento operante. Em muitas situações naturais, a gente pode ter exemplos de ocorrência de condicionamento operante. Ele ocorre também na natureza, assim como o condicionamento clássico. Por exemplo, as aves, elas passam rapidamente a evitar aquelas borboletas que, apesar de terem cores vistosas, elas têm um gosto péssimo. Então, elas associam isso, o gosto, e param de se alimentar daqueles indivíduos que o gosto não é atrativo. Muitos animais, na natureza, evitam alimentos que podem ser danosos a eles em função do mal-estar que eles sentem quando comem esse alimento. Então, eles comem, passa mal, come, passa mal, come, passa mal, para de comer. Certo? Quando a gente quer eliminar rato com isca venenosa, a gente tem um problema em função do condicionamento operante. Porque os animais, quando eles têm um alimento novo no ambiente, eles comem uma pequena quantidade desse alimento. E aí, se eles comem uma pequena quantidade não o suficiente para matá-los, eles não passam bem, eles acabam deixando de comer aquele alimento. Por isso que a melhor medida para controle de roedores é o uso dos venenos à base de anticoagulante, porque esses venenos eles têm uma ação lenta, o efeito só vai aparecer após alguns dias, e aí os ratos já estarão habituados a se alimentar com aquele alimento, com aquele veneno, e eles não vão associar com a ingestão desse veneno. Já aqueles venenos de ação rápida, como a estricnina, o monofluoracetato de sódio, que matam muito rapidamente, esses venenos, os ratos muito rapidamente acabam descobrindo e deixam de se alimentar. Ou por passarem mal e não chegarem a morrer, ou por terem algum indivíduo da sua família morto em função da ingestão do veneno. Então mata 1, 2 animais e depois os outros param de comer,
porque eles chegam à conclusão que aquele alimento é que está causando o problema. Condicionamento operante. Então, o condicionamento clássico, ele é uma associação entre dois estímulos que vão eliciar uma resposta determinada. No caso do experimento do Pavlov, os dois estímulos eram comida e sino. No caso do condicionamento operante, ocorre um reforço de uma resposta que o animal vai exibir de forma aleatória, o que vai criar uma associação entre um reforço e uma resposta. Certo? Entenderam a diferença? No condicionamento clássico são dois estímulos. No condicionamento operante é um estímulo e um reforço. Tá? Uma resposta e um reforço. Próximo tipo de aprendizagem é a chamada aprendizagem latente. Muitas vezes, a aprendizagem que a gente observa, ela não está relacionada a nenhuma recompensa, ou pelo menos não se tem nenhum sinal evidente e imediato de que houve uma recompensa. Assim, aquilo que o animal aprende não vai se manifestar no momento em que essa aprendizagem acontece. Vai ficar oculto ou latente. O descobridor da aprendizagem latente foi o psicólogo americano Edward Tolman. E ele define a aprendizagem latente como a associação entre estímulos e situações indiferentes sem nenhum reforço. Então, aqui a esquematização de uma aprendizagem latente. Quando um rato é colocado numa primeira vez num labirinto, mesmo se ele não tem sede ou fome, ele tem, a gente já falou sobre isso, que os animais têm um comportamento exploratório tradicional quando são colocados em ambientes desconhecidos. Então, por ele ter esse comportamento exploratório, ele vai passear pelo labirinto e conhecer o labirinto, certo? A partir do momento em que ele é colocado novamente nesse labirinto e tem um estímulo para ele encontrar a saída, aqui no caso a comida, ele é colocado aqui. Ele já esteve aqui dentro, já passeou por esse labirinto, já viu como é que funciona, já viu por onde ele pode e por onde ele não pode andar, sem ter nenhum estímulo para isso. A partir do momento que ele tem o odor ou a informação de que existe comida na saída do labirinto, ele vai muito mais rapidamente encontrar essa saída do que um animal que foi colocado pela primeira vez aqui. Por que que ele encontra a saída mais rápida? Porque ele já tem uma aprendizagem latente do funcionamento do labirinto, de por onde ele deve andar para encontrar a saída do labirinto, porque ele já conhece o labirinto, ele já está familiarizado com o labirinto. Tá? Então, o desempenho desse animal que já esteve ali, ele é muito superior ao daquele animal que não esteve naquele labirinto anteriormente. A aprendizagem latente ela é extremamente importante para a sobrevivência dos animais. Quanto mais rapidamente esses animais reconheçam o ambiente onde eles vivem, mais sucesso eles podem ter na sobrevivência. Tanto na questão de encontrar o alimento, como no desenvolvimento da estratégia de fuga. Que a gente sabe, já estudamos na aula passada, que estratégia de fuga é normalmente um comportamento instintivo. Mas ele pode ser melhorado com a aprendizagem latente e aprimorado. Então, a aprendizagem latente ela vai ocorrer durante essa exploração. O animal vai acumular informações que mais tarde vão ser importantes para ele evitar predador, encontrar alimento, localizar inclusive os parceiros sexuais. Essa aprendizagem latente ela também acontece com os insetos. Naqueles voos de orientação,
sobre as áreas para aprender os pontos de referência que vão ser úteis na localização do ninho no seu retorno. Vocês devem estar lembrados que o exemplo que eu coloquei no início da aula de instinto era justamente esse, da abelha que sabe que tem que procurar o alimento, que sabe qual é o alimento que ela vai ter que procurar, ela sabe como que ela vai carregar esse alimento de volta para o ninho. Isso é instintivo. Mas encontrar o local onde tem as plantas e saber como voltar, isso é aprendizagem e é aprendizagem latente. Ela, quando sai do ninho, ela faz aquele sobrevoo de reconhecimento, ela sobe um pouco, sobe mais um pouco, reconhece todo o ambiente para depois ir atrás das flores que vão fornecer o pólen para ela levar de volta para a colmeia. Se ela não fizer esse movimento de aprendizagem latente, ela pode se perder, ela pode não encontrar o caminho de volta para a colmeia. Próximo tipo de aprendizagem é chamada de estampagem. A estampagem ela foi descoberta por Konrad Lorenz em 1935. Ele estava observando filhotes de ganso que tinham recém saído do ovo, e esses filhotes eles passaram a seguir o Lorenz como se o Lorenz fosse a sua mãe. Porque o Lorenz foi visto por eles antes da própria mãe. Quando essas aves quebraram o ovo, o primeiro indivíduo, o primeiro ser vivo que essas aves visualizaram foi ele. E eles passaram a seguir o Lorenz como se o Lorenz fosse a mãe. É o que está aparecendo aqui nesse esquema, né? O menino caminhando e os patinhos andando atrás. Então, para o Lorenz, em função do que ele observou, ele chegou à conclusão que a estampagem é uma aprendizagem irreversível. Em todas as aves, gansos, patos, marrecos, a estampagem ela servia para estabelecer o vínculo materno e reconhecer outros indivíduos da espécie. Porque nas situações naturais, os indivíduos da espécie e a sua própria mãe são os primeiros que esses indivíduos vão ver. Então, a estampagem é assim chamada porque essa aprendizagem ela parece ficar estampada, impressa definitivamente naquele animal. Por isso se chama de estampagem. A estampagem ela parece ter um papel importante quando se estabelecem vínculos que vão estruturar a organização social de espécies mais evoluídas. No caso desses animais, o isolamento de outros indivíduos da mesma espécie durante essa fase de estampagem, ela pode ter consequências por toda a vida desse animal, interferindo inclusive no comportamento social, dificultando a convivência do grupo, fazendo dessas fêmeas que sofram com a falta desse vínculo, mães pouco cuidadosas e dedicadas aos seus filhotes. Isso foi uma impressão que se teve estudando o comportamento de estampagem. Esse comportamento ele é mais extensivamente estudado em aves, mas também é constatado em outros grupos de animais, inclusive nos mamíferos. Entretanto, no caso dos mamíferos, a estampagem, diferentemente das aves em que ela é motivada mais pelo sentido da visão, nos animais, nos mamíferos, o principal sentido é o olfato. Porque os filhotes de mamífero, eles na maioria das vezes, a maioria dos mamíferos, eles ou nascem totalmente cegos ou enxergando muito pouco. E eles vão associar a presença da mãe através do cheiro. Então, primeiro eles conhecem o cheiro da mãe, para depois eles conhecerem o aspecto visual da sua mãe. Por isso, a importância do olfato.